Riscando o mapa pelas margens, a dimensão do ensino das artes nos territórios indígenas Guarani-Miriá, em Santa Catarina, e Trucá, em Pernambuco. Artigo apresentado pela pesquisadora Débora Caroline Viana Almeida e Ana Paula Maciel Souquef Mendes. Trata-se, portanto, de uma troca de diálogo entre duas pesquisadoras em dois territórios indígenas distintos e em diferentes regiões do país, um no sul e outro no nordeste. Começo me apresentando, eu sou Débora, sou indígena, licenciada em Artes Visuais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, sou de Rondônia, da fronteira entre o Brasil e a Bolívia, portanto minha etnia não é do território nacional, eu sou do povo Tacana, da Bolívia. Na minha experiência enquanto licenciada em Artes Visuais, tive contato com os parentes de Pernambuco, somando 14 etnias em diferentes contextos de luta por demarcação do território, entre eles Trucá, que está no lugar de importante disputa territorial no contexto da transposição do Rio São Francisco. Dentro dessas especificidades étnicas, entre 305 etnias em diferentes contextos sociais do Brasil, está também o território Morro dos Cavalos, em Santa Catarina. Bom, eu sou Ana Paula, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, da minha vivência nesse território. Eu fiz minha pesquisa de doutorado lá no contexto das ciências humanas, trabalhando com fotografia com jovens e crianças da etnia Mibiá-Guarani, nessa aldeia que se chama Aldeia Itatã, território Morro dos Cavalos. Então, é um local que está em disputa territorial já há várias décadas e ainda hoje não tem o seu território demarcado. Então, esse trabalho com fotografia e com artes nesse contexto vai incluir também essa discussão sobre território, sobre direitos dos povos indígenas. Assim como essa realidade do Morro dos Cavalos, num contexto totalmente diferente de Trucá, alguns encontros acontecem. Primeiro, é importante destacar que a presença dos povos indígenas no sertão é pouco conhecida. Aliás, as diversidades étnicas indígenas é invisibilizada na história, assim como na história da arte, né? E apresenta o povo Trucá, que está em Cabrobó, Pernambuco, como falei no início, num processo que não tem como desassociar, né, a disputa territorial presente nesse território que não é demarcado em sua totalidade, com 13 escolas que ofertam educação infantil, ensino básico e ensino médio, fruto de uma luta histórica da organização dos professores e professoras indígenas Trucá dentro do território e uma articulação da COPIP, que é a Comissão de Professores e Professoras Indígenas de Pernambuco, que já existe há mais de 15 anos. Portanto, a luta não tem como separar a dimensão da luta por demarcação do território dentro dos referenciais estéticos e de relação com a escola. Uma das coisas que é destacada no artigo é um recorte específico na prática dos professores de arte do território Trucá. Né? Produzem referenciais estéticos e de conhecimento que muito devem interessar aos professores não indígenas. Né? Um deles é o livro Artes, Saberes e Memórias do Povo Trucá, de 2015, quando a gente percebe que a especificidade do que é ser um Trucá, mas como isso se amplia nas relações de defesa do território para fora do território, como nos encontros do acampamento Terra Livre, que é uma expansão da sala de aula, né? Portanto, o grafismo, a cerâmica, vai estar presente em todos esses acontecimentos, não só de luta, mas também dentro da cosmovisão, que a luta ela não acontece só no campo material, ela também acontece na dimensão imaterial, né? Então, a gente identifica na prática pedagógica que uma grande potência na difusão, no acesso e na circulação dos saberes culturais que são específicos dos povos do sertão de São Francisco, em Pernambuco. Portanto,
As pessoas, quando vão pensar em indígenas, geralmente eles estão na Amazônia, muito pelo contrário, estão em todo o território nacional, em diferentes contextos, produzindo diferentes referenciais estéticos. E ainda, infelizmente, ausente da formação do professor não indígena. Bom, falando um pouquinho sobre a questão da luta territorial guarani e o ensino e a prática de artes também nesse contexto, né? Um primeiro ponto que eu trago é que pensar essa realidade escolar e pensar currículo e pensar atuação e formação de professores, ela perpassa também por pensar a questão territorial, porque essa dimensão da luta territorial vai influenciar no modo de vida, nos direitos e como eles se sentem no território. Então, não tem como a gente desarticular isso de uma discussão maior que essa discussão política por terra, né? Então, vou trazer também no artigo o conceito de tecoá, que normalmente a gente traduz como aldeia. Só que dentro da concepção guarani, tecoá é muito mais do que uma aldeia, ela não é só um espaço geográfico, né? Ela é um espaço físico, social, mas também um espaço espiritual, ou seja, onde essas aldeias se formam são espaços que guardam essas memórias ancestrais e que facilitam esse contato com essa espiritualidade guarani, né? Vários autores vão colocar que é a espiritualidade guarani que vai dar vida a esse espírito de resistência e que vai dar significado a essa vida, né? Então, a compreensão do que é a arte dentro desse contexto também tem que ser interpretado a partir desses conceitos de ancestralidade e de espiritualidade. Falando um pouquinho sobre o contexto da escola, especificamente, a escola vem numa trajetória de luta muito grande para conseguir um ensino bilíngue e diferenciado, ou seja, quando a gente fala de um ensino diferenciado, é que respeite essas particularidades culturais, ou seja, atue a partir de um calendário próprio, a partir de temáticas próprias. Então, depois de um grande tempo de luta, né, essa escola conseguiu, no seu plano político-pedagógico, incorporar algumas coisas que são da tradição guarani, como a oralidade, a predestinação, né, as questões de gênero e a política guarani. Então, o estudo das artes no contexto escolar também vai trazer esses elementos, mas hoje vários professores vão colocar que o estudo de artes não indígenas e de conteúdos não indígenas também são importantes. Por quê? Porque conhecer esse mundo do branco, do juruá, né, como se diz na língua guarani, é importante para essa luta política, para eles poderem se fortalecer. Então, reafirmo que pesquisar essa realidade indígena é pesquisar também essa inserção política e essa inserção territorial, né? Então, entre as nossas considerações, né, a gente destaca a importância dessa temática da história e da cultura dos povos indígenas, não apenas no âmbito acadêmico ou no âmbito da pesquisa, mas também desde a educação básica, né, que isso precisa ser repensado no nosso currículo como um todo, né? E falando um pouquinho da onde a gente se insere nesse momento, que é dentro do grupo de Educação, Artes e Inclusão da UDESC, né? Então, é onde as nossas pesquisas se encontram contextualizadas. Dentre os desafios que nós pesquisamos, a conquista importante da Lei 11.645 e as lacunas existentes na formação de professores e professoras de artes visuais não indígenas, né? Considerando que a produção estética e a realidade escolar dos diferentes povos indígenas, além de estar alicerçada em seu contexto político-social, tem uma construção de referencial estético que muito interessa ao campo das artes. Obrigada.